Oi, tudo bom, Débora? Oi, Seja tudo? bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Nós já temos 26 pessoas ao vivo, tua mãe está por aqui. Oi, Eli, queridas, bem-vindas. Sabe que eu já tenho um público cativo, né, nesse horário, todas as quintas-feiras. E a gente tem conseguido trazer uns assuntos interessantes, né? E pessoas que me ajudam no dia a dia, né? Que fazem o meu trabalho ser um pouco melhor, né? Então, hoje nós temos como convidada a Débora Ewald. Ela tem um nome no meio que é difícil de repronunciar. Bierzinski, acho que acertei, né? Brezinski, aham. Ela é minha paciente, minha amiga, né? Minha parceira, ela atende muito meus pacientes. Confio bastante no trabalho dela. E hoje nós vamos falar num assunto que não é muito agradável, mas é muito necessário. Débora, bem-vinda, te apresenta para eles, né? Porque eu já te conheço bem. Seja bem-vinda. Com a Muito palavra, Débora. obrigada, doutora. Bom, então, né, eu sou a Débora, eu sou psicóloga, né? A minha formação é na Unicinos, né? Tenho uma formação em clínica, né? Uma orientação em clínica contemporânea. Então, eu trabalho no consultório, né? Meu consultório ele fica em Esteio, com uma abordagem de psicanalítica, de orientação psicanalítica. Essa é a minha linha teórica, né? Enfim, né? E atendo adultos, atendo casais, atendo crianças, atendo adolescentes, né? A gente vai acolhendo as demandas conforme as necessidades, né? E tem uma caminhada grande aí, né? Uma caminhada hospitalar, uma caminhada clínica antes da minha própria clínica e aí por diante, assim, né? E agora a gente está aí fazendo. Acho que vai ser muito importante, né, doutora? Eu acho que essa culminância desse mês de setembro, a gente podendo falar sobre o suicídio, acho que é mais do que necessário, né? É urgente. Uhum, muito. Porque a estatística cada vez é maior, né, Débora? Então, segundo a OMS, ocorre em torno de 700 mil mortes por ano, né? Aqui no Brasil, é uma a cada 100, né, mortes registradas. Nós temos assim a região sul e sudeste como as que têm maior incidência. São Paulo é primeiro, Minas Gerais é segundo, Rio Grande do Sul é terceiro. Aí depois vem Santa Catarina e Paraná. Teria alguma explicação para isso? Porque, claro, a população é maior, mas isso é comparado com o número da população, né? Sem dúvida, doutora. A gente vê esse movimento, né? Esse fenômeno, principalmente quando a gente vai falar de região sul, né? A nossa região aqui, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, muito relacionado a dois fatores preponderantes, né? Um deles é o fator climático, né? A gente não pode negligenciar e achar que isso é um conteúdo de senso comum, né? Acreditar que dias mais chuvosos, que dias mais cinzas, que isso não acaba interferindo nesse processo. Então, a gente tem um fator climático que sim é real, né? Associado também a todos os movimentos migratórios, né? A gente tem aí uma grande população, tanto de origem italiana quanto de origem alemã, né? E esses também são fatores preponderantes, né? Que vão entrar aí nas estatísticas do suicídio. Uhum. Tem algumas coisas que estão mudando, né, Débora? Eu andei lendo assim que no mundo todo o suicídio está diminuindo, mas aqui nas Américas ele vem aumentando, principalmente na faixa etária ali de 15 a 29 anos, né? E, inclusive na faixa etária ali de 15 a 29 é a quarta causa de morte, né? Uhum. Até fiquei surpresa, né? Que atrás de acidentes, tudo bem, mas assim, de morte violenta e tuberculose é uma coisa também que mata muitos jovens ainda, que eu não sabia dessa estatística da Uhum. tuberculose. E o consumo de álcool e substâncias psicoativas, porque hoje a gente está cada Também. vez mais, né, tendo adolescentes com idade mais jovem usando. Então, não sei se na tua experiência do dia a dia tu tem observado isso, um aumento no número de adolescentes. Eu acho que na pandemia isso aumentou um pouco mais, né, Débora? É uma realidade da clínica, né? Esse conteúdo vindo cada vez mais recente, né? Principalmente no que se diz, no que tange aos adolescentes, né? A quem está entrando na adolescência, né? Nessa faixa etária dos 12, 13 anos, né? Também foram crianças que essa questão da pandemia, né? Eu acho que isso é um fato bem importante, assim. Eles viraram tornaram-se adolescentes, né? Dentro de casa, né? Sem todo o processo de identificação com os pares, que a gente sabe que é extremamente fundamental, que a escola promove,
né? Então, assim, é uma faixa etária que a gente percebe que existe aí um quadro muito significativo de depressão, né? E que a gente sabe também que a depressão, né, é a causa número um, né, Uhum, do suicídio. Então, a gente tem aí cada vez jovens, pré-adolescentes deprimidos e que vão, então, corroboram esses dados, essas estatísticas, uhum, né? uhum, Dessa, digamos que baixa na faixa etária de suicídio. uhum. E que outros tipos de transtornos, assim, Débora, no teu dia a dia, tu costuma ver associado, assim, com o suicídio? Como eu falei, doutora, né? Preponderantemente a depressão. É bem importante também entender, né? Eu acho que teve a live com a doutora Adriana, assim, que foi muito esclarecedora sobre a depressão, né? É importante a gente entender que a depressão, ela tem aí esses níveis, tudo como vocês já conversaram sobre, assim, né? Sim. A gente vai estar falando aí em casos de depressão maior, que é quando a gente vê, né, os episódios, as situações de suicídio, as tentativas, as ideações e tudo mais, né? Mas além da depressão, em transtornos de personalidade, né? Principalmente assim, transtorno de personalidade borderline, né? Que daí aí a gente já começa a ver características que acabam ficando mais latentes na adolescência, onde começam a Uhum, vir as características mais latentes. Claro, é um diagnóstico, né, doutora, que a gente vai fazer só depois dos 18 anos. Transtorno de personalidade tem essa questão, né? uhum, É um diagnóstico que se fecha só a partir dos 18 anos, mas já na adolescência a gente já vê muitas características, né? E fortemente essas questões relacionadas ao suicídio e principalmente a autoagressão, né? Quando a gente fala de autoagressão, que são os primeiros passos, né? Que são as mutilações, né? São os cortes, e é algo muito mais presente na clínica que a gente possa imaginar, assim. uhum. Eu já tive vários casos de adolescentes que elas acabam usando roupa mais a manga comprida, às vezes né, que são coisas que tu começa a desconfiar. Uhum, No verão, aí tá exatamente. para esconder, elas usam muito estilete, né? Não sei se tu tem experiência com outro, mas a maioria das que eu tive até hoje era com estilete. Doutora, vai de tudo, assim, porque normalmente, realmente, o início das autoagressões são com esses objetos mais usuais, né, do dia a dia, é a tesoura, é o estilete, né, mas à medida que a família vai se conectando com isso e vai fazendo esse movimento todo de cuidado e de orientação, a gente vai vendo que isso vai ficando cada vez mais sofisticado. Às vezes é a lâmina do apontador, né? E por aí vai, assim, né? É bastante complexo, assim, né? As autoagressões são muito comuns na adolescência, né? E assim, a gente não tem como desassociar como um dos primeiros passos, né, para um futuro suicídio. Uhum. Sabe que eu vi uma situação em Gramado, foi antes da pandemia. Eu estava na frente de uma loja, assim, e daí tinha umas crianças ali conversando. Tinha um banco, tinha duas meninas e um menino. E aí tinha uma delas ali que estava mais nervosa e não sei o quê. Daí ela disse assim, eu quero morrer. Daí o Uhum. menino disse assim, tu não consegue. Claro que tu não vai conseguir. E aí ela disse, eu sei. Aí ela tinha tipo, era inverno, ela tinha uma manta. Uhum. Depois fez assim, ó. Aí ela ficou vermelha, vermelha, vermelha. Daí eu peguei assim, que é isso? Aí ela pegou e soltou, né? Daí saiu uma mulher lá de dentro. Eu perguntei, olha, essas crianças, né, alguém de vocês conhece? Daí ela disse, é da minha cunhada. E aí eu comentei com ela, olha, eu acho que tem que ficar de olho, porque era uma menina que ela não devia ter mais do que 5 anos. Aquilo ali me assustou, Uhum. faixa etária que eu achei que, né, então assim, ela até sabia como fazer. Então era uma coisa que ficou bem, assim, assustadora, né, nessa idade. E isso é bem importante, sabe, doutora? Porque o, o, das autoagressões ao suicídio, né? Tudo isso vai ficando mais sofisticado, mas assim, digamos que o grande objetivo, ele, desde os primeiros cortes, é o alívio da dor, Uhum, né? uhum, E não deixa, e é a mesma coisa que acontece quando a pessoa vem por se suicidar, né? O desejo é o alívio da dor, é, né? A morte é o meio, né? Assim como no adolescente, nos cortes, como a gente está falando, é a mesma coisa. Então, assim, o mecanismo, ele é o mesmo. Então, por isso que já é um dos primeiros alertas e a gente tem que ficar muito atento, assim. Muito atento por várias questões, né? Aí entra
tanto essa parte do que diz respeito, né, à orientação dos pais, à atenção, à vigilância em relação às redes sociais. Isso é muito importante. Hoje Por já tem. incrível que pareça, eu acho que é importante a gente trazer isso, que existe um incentivo, né? Existem páginas, existem movimentos aí na rede social, na internet, que fomentam isso. Então, existe todo. E a gente sabe, né, doutora? Principalmente na adolescência, existe uma necessidade imensa de pertencimento, né, Sim. aos grupos, né? Seja o grupo que for, né? Então, até mesmo o grupo que divide cortes. Então, assim, é algo a se ficar muito atento, assim, e é um fenômeno assustador. Não tem como dizer outra palavra, assim. Há um tempo atrás teve um suicídio aqui em Porto Alegre, era uma adolescente, e aí eles viram que ele participava de um grupo que, tipo, tinha uma pessoa que era mais adulta que é Uhum. orientada, acabou se fechando no banheiro, com gás, aquela coisa toda. Então aí tu vê que isso também é algo preocupante, né? Aham, bastante. Porque uma coisa, Débora, assim, ó, tem muita coisa, é brincadeira, eu tô brincando. Eu sempre digo, se a pessoa, a criança, adolescente, o adulto, qualquer um, eu quero morrer, eu prefiro morrer do que passar por isso. Eu acho que tem que ficar atento. Eu acho que talvez Tem. muito suicídio pudesse ser evitado se prestasse atenção naquilo que a pessoa. Porque muitas vezes está querendo chamar atenção, né? Aham. E tem né? A gente vê muito se falar, por exemplo, a mulher tenta mais e o homem é mais efetivo. Isso Exatamente. procede no dia a dia, sem ter. Procede, procede, procede. Até porque daí a gente entra por todas as características do feminino, né, doutora? Nós procuramos mais os médicos, né? Nós fazemos mais esses movimentos, os homens nem tanto. Então, assim, nós, de uma certa forma ou outra, comunicamos mais isso, nós falamos mais isso, nós damos mais sinais, né? Seja em todas as ordens, né? Seja Sim. por uma dor ou por uma situação complexa como essa, a gente vai à procura. Então, existem mais tentativas, mas na contrapartida existe uma rede de apoio médica, né? Familiar, que vem a atender pós essa tentativa. Já o homem não, Uhum. né? O Uhum. homem não, né? Quando isso vem a acontecer, né? A situação já está bastante adiantada no que diz respeito que tange a uma depressão, um transtorno de personalidade, um transtorno afetivo bipolar também, né? Uhum. Então, assim, ele acaba por sendo mais efetivo, sim, né? Por uma falta de uma comunicação anterior. Tem alguns que não falam, Débora. Que outros sinais de alerta, assim, a gente poderia, né, falar para o pessoal, assim, que a gente possa desconfiar que isso possa acontecer, porque a gente está falando em prevenção, né? Com certeza, com certeza. Ai, doutora, tudo que diz respeito, assim, uma coisa bem importante, antes de entrar na questão da desesperança, assim, mas uma coisa que tange muito ao masculino, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, né? Porque essas características de depressão no homem, provavelmente tu deve perceber, talvez até na troca com próprios pacientes ou com as esposas, assim, né? A depressão no homem, ela, claro, por vezes vem de uma forma muito literal, né? Conforme os livros ali, né? E daí vai vir todas as características, enfim, de desesperança, de falta de autocuidado, de isolamento social, mas também muito associada a uma irritabilidade, né? No masculino aparece muito dessa forma, assim, né? Nós, mulheres, somos mais uma depressão de livro, vamos dizer Sim. assim, né? Aquelas características, e o homem vem muito mais pela irritabilidade. Então, eu acho Uhum. que isso é um fator importante da gente associar, né? E a gente vai ouvir termos até mesmo pejorativos, é mal-humorado, está Uhum. isso ou está aquilo, mas na verdade está muito deprimido, né? Então, isso é uma situação bem importante, né? E tudo que tange a desesperança, né? Isso pensando de uma forma geral, né? Além de não ter aí um autocuidado, a pessoa já não se preocupa mais consigo, tanto quanto com o outro, né? Não existe um plano de futuro, né? Aquela pessoa que quando a gente senta para conversar, e daí, como é que estão as coisas? Não estão, né? Não existe esse amanhã, não existe essa exatamente a esperança que é o que nos move, né? Que amanhã vai ser um dia melhor e que a gente vai acordar e que vai ter sol e que, bom, talvez amanhã vai chover, mas no final de semana vai estar bom. Sim. Não existe isso, né? Uhum.
Não existe isso, assim, né? As pessoas, não, e não existe, e tu pode trazer, não, mas as coisas vão passar, não, não vão, né? Eu Hum, acho que essa, poderia dizer até que uma negatividade, assim, sim. né? Essa negatividade, essa reatividade são coisas bem importantes que a gente deve ficar Estão mudando bastante atento. o comportamento, né, Débora? Porque a pessoa é de um jeito e daqui a Todo. pouco é diferente, né? Exatamente. Isolamento social, né? Daí já não vai mais no aniversário, não vai mais na festinha, não vai mais na festa, né? Na apresentação do filho, vai cada vez se excluindo desse contexto, né? E daí por uma série de fatores, né? É importante, né? Não toma mais banho, né, doutora? Coisas. É isso, assim, é uma disfuncionalidade das coisas do dia a dia, né? Uhum. O escovar os dentes não acontece mais, né? O tomar um banho não acontece mais, né? Então, assim, tu vê um prejuízo global, né? Desde as pequenas tarefas, como alimentação, né? Ou não come mais, ou come muito, ou dorme pouco, ou dorme muito, né? É toda uma disfuncionalidade que vai desde as questões mais do dia a dia mesmo, assim, Sim. né? Quanto as questões mais complexas, né? Uhum. Então, assim, Débora, então, isso aí a gente já falou então de estatística, né? De alertas e fatores de risco. Assim, a gente sabe que isso é o grande problema, não se tem um manual, Sim. como as outras doenças, assim, eu, né, vou fazer isso, eu vou evitar essa doença. No suicídio, infelizmente, a gente não tem Uhum. um manual que nos oriente, né? Então, né, dentro desse multifatorial, assim, o que tu poderia acrescentar para nós? Isso é bem isso, né, doutora? Não existe assim um protocolo, assim, né? Um fechamento, né? Como a gente vai ter para um fechamento para um transtorno, alguma coisa dessa ordem. É muito complexo, assim, né? Uhum, Então a gente vai ver, quando a gente vai se debruçar sobre o histórico desse paciente, normalmente a gente tem alguns fatores bem importantes, assim, né? uhum, A violência, né? Tanto a violência intra contra a violência extrafamiliar, mas dentro desse contexto, né? Daí também a gente pode incluir junto com a violência toda a questão de abuso, né? Históricos de abuso. Como falaste anteriormente, o uso de substâncias, né? Tanto o álcool quanto, enfim, psicoativos, uhum, né? Questões de estima, bem importante. E um outro fator bem preponderante, doutora, que é a transgeracionalidade, né? uhum. Que é o histórico de doença mental na família por gerações e o suicídio também, né? O suicídio ele tem essa característica muito, muito relevante dessa transgeracionalidade. Normalmente a gente vai ver nas gerações, a gente vai ver um suicídio, a gente vai ver suicídio, às vezes pula uma geração, mas é muito difícil a gente não encontrar, né? Por mais que isso tudo seja muito velado, e eu acho que isso é uma coisa importante para a gente colocar, né? Tem algo que está mais em voga, né, que chama-se constelação familiar, né? Aham. Então, quando não se faz a constelação, eu acho que talvez essa coisa do transgeracional pode ser o hereditário, mas também pode talvez ter isso, né, Débora? A constelação familiar hoje o pessoal tem usado muito no direito, inclusive, né? Mas Uhum. a gente tem uma pacientezinha em comum lá que a mãe conversou comigo essa semana, que a menina melhorou 200% depois que fez, né? Fizeram, né? Uhum. Uma paciente minha que também faz isso, então eu acho que Uhum. não é só, né? É aí que vem aquele lado que a gente já fala, né? Que é o corpo, mente e o espírito. Então a gente acaba sendo, né? Tendo esse outro viés, assim, que a gente também não pode esquecer. Então, eu acho que em relação a esse do transgeracional, entraria isso, né, Débora? Com certeza. Débora, assim, ó, nós começamos a falar live, né? É o Setembro Amarelo, a gente já começou conversando, né? Por que é o Setembro Amarelo, né? Então, isso começou, não é em todos os países que aqui no Brasil foi adotado, né? Era um menino, né, de 17 anos, nos Estados Unidos, o nome dele era Mike, e na verdade, ele tinha, acho que ganho um Mustang do pai dele, ele tinha pintado ele, reformado ele mesmo, né, que ele gostava muito de carro, e ele se suicidou com um tiro, né, e aí ficou o setembro, no dia do velório, do enterro dele, os pais distribuíam, né, tipo,
palavras, assim, e tudo em amarelo, pra, tipo, que aquilo ali não fosse esquecido, né? Que eles, tipo, não perceberam que o filho deles ia... Então, o Setembro Amarelo, eu até coloquei amarelo hoje em função disso, né? Pra gente, né, reforçar mais isso, né? A gente está terminando o nosso mês, que cada um deles a gente tem um tema que coloca, né? Então, em função disso, para nós definir o que que é, né? O porquê o Setembro Amarelo, né? Nós falamos também, Débora, ali nos adolescentes, nas crianças, tu sabe que aqui no meu prédio nós tivemos um vizinho de idoso, né, com mais de Uhum. 30 anos, que ninguém sabia nem que ele tinha arma em casa, né? E ele se suicidou, né? A filha dele mora aqui no prédio ainda, eles moravam em andares diferentes, aí a neta Uhum. fecha com lá, ele tinha ficado viúvo, né? Então eu estava lendo sobre isso, né? Que geralmente os idosos, o que que acontece? Os homens é quando eles perdem aquele papel de provedor, Provedor. né? E Uhum. as mulheres quando elas perdem aquele papel de cuidadora. Então não Uhum. é útil, né? Então é uma faixa etária que a gente também tem suicídio, né? Não sei se no teu dia Tem. tem essa experiência. Não, com essa faixa etária, doutora, não tem uma experiência muito grande, assim, né? Mas é algo que a gente vê nas narrativas das famílias, né? E outro Uhum. fator importante também são pessoas que passam por algum tipo de mutilação, né? Sim, Isso também é um público que, né? É um perfil, o né? paciente que amputa uma perna, que perde, né, a sua mobilidade, então é uma coisa Exatamente. que Exatamente, exatamente. Débora, assim, eu estava lendo que os métodos mais utilizados geralmente é o enforcamento, o envenenamento, né? E armas de Sim. fogo. Um outro também que eu não achei isso como uma causa, mas a gente tem muitos casos, por exemplo, das pessoas que se jogam, né? De Aham. de pontes, né? Então, no dia a dia teu, assim, o que que tu acha que aparece mais, assim, as tentativas? Aparece mais as primeiras, né, as primeiras colocações, principalmente no que tange episódios de enforcamento, né? Mas também muito o uso de medicamentos, assim, né? O uso excessivo de medicamentos é algo que aparece bastante, assim, né? Uhum. É o que vem mais, né? Principalmente quando a gente vai falar, né, doutora? Porque quando a gente recebe um paciente com esse perfil, né? A gente faz uma avaliação, né? Para a gente entender em que grau esse paciente está, né? Então a Uhum. gente vai pegar o primeiro paciente, que é aquele paciente que está em ideação, né? Ele entende que talvez morrer seja a forma de cessar a sua dor, mas ele ainda não tem um plano, né? Num segundo momento, que já é um paciente que já tem um plano mais elaborado, né? De início, meio e fim, daí entram principalmente esses métodos, né? Como forma, né? E outra coisa que é bem importante, doutora, a gente trazer, né? É uma fala que eu sempre falo, né? Em todos os primeiros atendimentos que eu falo, que é nesse momento que a gente quebra o sigilo, né? A gente tem o sigilo profissional, né? Um juramento que a gente faz na formação, enfim, né? E é nessas situações que nós, né, Não profissionais pode que se ser. não temos aí, né, o sigilo é quebrado, né? Então, assim, isso é importante também, né, até para os familiares entenderem que quando a gente dá esse sinal, né, a gente sim tá quebrando o sigilo profissional, mas a gente entra, e eu acho que vai também de encontro, né, ao tema da live, né, Sim. que a vida ela prepondera o sigilo, Uhum. né? Então prepondera tudo, na verdade, né? Então é nesse momento que a gente quebra o sigilo profissional. Porque tu sabes que sempre se tem assim aquela pergunta, né? Quem se suicida, será que é corajoso ou será que é, Covarde. né? Então são coisas também que a gente não consegue definir, né? E eu diria, doutora, assim, né? Não, acho que seria muito redundante uma única palavra, assim, mas eu Sim. acho que se eu pudesse elencar alguma, eu chamaria de desesperado, Eu né? também. Porque é um desespero muito grande, né? Uhum. Porque quando tu faz um atendimento com um pensamento dentro, com esse tipo de pensamento, existe uma lógica tão, Uhum. aquilo tá tão claro para aquela pessoa, né? Existe uma lógica, existe uma justificativa tão plausível que
daí tu consegue mensurar o tamanho do desespero, que é quando tu pensa que sim, né? Para aquela pessoa realmente o suicídio é a opção. Tu sabes que até eu publiquei lá na minha página do Instagram um assunto que até eu fiquei assim impressionada com a estatística, né? Tu sabe que existe um suicídio, uma incidência de suicídio muito grande entre médicos. Nos Estados Unidos, onde as estatísticas são melhores, chega a ser 3 médicos para uma pessoa da Imagina. população. Então, tem algumas situações, assim, né? Porque o que acontece com o médico, né? Eles, lá nos Estados Unidos, eles viam que eram homens acima de 65 anos a incidência maior. E com o passar do tempo, e agora com a pandemia, aumentou muito mais isso, não só entre médicos, mas entre profissionais da saúde, né? Que eram Sim. pessoas que trabalhavam dia e noite, estavam ali na frente do perigo e tinham que trabalhar, não tinha como, né? A gente não tinha como. Então, essa sobrecarga é uma delas. Então, tem um relatório que foi feito agora em 2022, que era sobre a frequência da ideação suicida, que antes era entre acima de 65 e hoje 14% dos médicos é abaixo de 35 e 8% é acima de 45. Então, essa faixa etária também está abaixando. Uma outra coisa, Declinou. por exemplo, que eu li é que muitos acabam, tipo, tendo acidentes automobilísticos que, na verdade, suicidam, né? Tipo, vou me matar, e aí a pessoa nem sabe que foi um suicídio, que essa estatística. E uma outra coisa que acontece é que o médico, assim, eu já fui trabalhar doente muitas vezes, né? Então, ele vai se matar, ele vai trabalhar antes para depois se matar, né? Porque ele tem que cumprir aquilo ali. Com certeza. Então, existe uma cobrança muito grande, né? É como se os médicos, assim, o médico não pode errar, o médico ele tem que ser um super-herói, e na verdade ele é cobrado disso pela sociedade, pelo local onde ele trabalha, pela família e por ele mesmo, né? Os médicos, eles também se acham muito autossuficientes, né? Sim. Coisa que eu também não sabia, que eu andei lendo agora, que os médicos que tentam o suicídio, quando eles chegam nas emergências para serem atendidos, eles são muito mal atendidos. Porque, tipo assim, o colega que tá ali, como, cara, tu sabe o que que é? Passando pela vida. Preconceito. Só que assim, né? Naquela hora que ele tentou, ele tava fora de si, tava Com desesperado. certeza. Sabe que muitas causas acabam sendo por erro médico, né? Então, assim, o pessoal que trabalha em sistema público, com plantões, sobrecarga de trabalho, perda de paciente. Então, ali se lida muito entre a vida e a morte, assim, E a morte. né? Então, assim, é uma coisa que eu fiquei impressionada com E muitos acabam omitindo, né? Aqui no Brasil não tem estatística disso, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos empregos, assim, que os médicos vão, eles perguntam se ele tem problema mental, se faz tratamento psiquiátrico, se usa medicação. Então, muitos omitem com medo de não serem contratados. Então, acaba fazendo com que a pessoa vá trabalhar e, né, acaba se suicidando. Então, eu quis dar esse gancho aí no meio. Esse recorte, claro. Justamente porque é algo que precisa ser falado mais nisso. Porque dentro da própria classe existe um preconceito, assim, uma certa resistência em se falar isso, né? Então, sem dúvida. A gente tem histórias assim de colegas pós-parto, que é um momento também que Sim. né? Então, são coisas que a gente acaba tendo que ficar atento justamente. Que não é porque às vezes o próprio familiar, né? A pessoa tá irritada, a pessoa tá triste, a pessoa não quer sair. Mas ele trabalhou demais, ele tá trabalhando demais, ele tá cansado. Então, de ficar atento também com esses profissionais, né, Débora? Então, eu acho que outra coisa que tu falou antes ali do sono, né? Eu falei com a Adriana, né, que se a gente dormir bem, mas só que todas as pessoas precisam, algumas precisam trabalhar de noite, né? Então, essas pessoas que trabalham à noite, que não têm aquele serotonina, que ela é importante em relação a isso, também talvez nos médicos a gente tem o pessoal que trabalha em plantão, por exemplo, muitas vezes tu passa a noite toda acordado, né? Então, esse é um fator importante de se prestar atenção, né? Com certeza, sem dúvida. E mais essa informação corrobora ainda mais isso, né, doutora? O nível de escolaridade não tem nada a ver, né? Não está diretamente associado, né? A gente vai ver em todos os níveis de escolaridade, a gente vai ver
em todas as profissões, a gente vai se deparar com essas estatísticas, assim, né? Uhum. Débora, assim, ó, vamos supor assim, chegou uma pessoa para ti, uma paciente, né? Perfeito. Geralmente, para chegar para ti, alguém vai te encaminhar, né? Com Tipo, eu certeza. contigo antes, o psiquiatra fala contigo antes, aí o plano terapêutico, né? Quando é que tu interna, quando é que tu não interna, né? Geralmente, eu não sei se tu segura isso sozinha, se tu divide isso com o psiquiatra, como é que Aham. funciona o plano terapêutico. Claro, doutora. Isso é muito importante, isso é uma coisa bem importante para as famílias também, assim, né? Boa parte dessa população, né, desses pacientes nessa situação, por exemplo, em casos de depressão maior, né, eles não vão fazer esse movimento. Não vai ser o paciente que vai me mandar uma Tá, mensagem, vai marcar um horário doutor, comigo, Débora, quero me contigo. matar, me atende, não, né? Não vai ser. Exatamente, né? Então, Hum, aí entra a rede de... Primeiro momento, esse cuidado da rede de apoio para ficar atento, fazer esse movimento de agendamento, né? Levar, acompanhar o paciente, a consulta é muito importante, né? Então, assim, vamos pensar que esse paciente chegou, né, no consultório. Então, primeiro uhum, a gente vai estar fazendo todos os processos no que tange a avaliação realmente, em que nível, né, que a hum, situação está, né? Se a gente tem se a gente tem uma situação de depressão, se a gente está ok, depressão, se a gente tem um transtorno borderline, se a gente tem um transtorno afetivo bipolar, a gente vai entender esse paciente, vai principalmente ver, avaliar, então, se ele está no nível de ideação, se ele já tem um plano mais elaborado, se ele já teve algum tipo de tentativa ou não, né? E também entender se esse paciente já tem um profissional, né, um psiquiatra, né, trabalhando, né, junto, né? Se caso não, esse é o primeiro movimento, né, que é esse encaminhamento. Aí nós não temos como fazer um trabalho sem essa parceria, né, psicólogo, psicólogo, psiquiatra. o psicólogo não interna, né? Na verdade, a gente faz Foi todos os... uma pergunta que veio aqui agora. Uhum. Olha, doutora, a gente faz a indicação, né? Ah, Isso a gente tem condições de fazer, sim, né? A gente tem a condição de fazer a indicação, mas a gente sempre corroborado a um psiquiatra, né? Mas a gente tem plenas condições de fazer esse processo, né? Até porque aí, se a gente tem uma situação um pouco mais adiantada, a gente nem vai liberar esse paciente do consultório, a gente já vai ligar para a família e já vai estar fazendo essas orientações, né? Então a gente vai entendendo o cenário, né, os caminhos que a gente vai trilhar, né, conforme a situação, né, a gente aí aciona o médico assistente, o psiquiatra, se ele já tem ou se ele virá a ter, né, primeiro passo. A partir disso, a gente entende, né, em que nível aí que esse paciente está. A gente daí, junto com o paciente, estuda, bom, a gente precisa de um atendimento semanal, 2 vezes na semana. Normalmente é um paciente que precisa, sim, de um atendimento de no mínimo 2 vezes na semana, né? E claro, que em situações mais agudas, né, daí já o direcionamento para internação. Mas o psicólogo, sim, tem condições de fazer todo esse direcionamento, mas sempre corroborado com o psiquiatra, né? Outra coisa bem importante, assim, né? Se a gente for pensar, né, isso saindo do consultório, né, e indo para nossa rede de atenção, né? Onde se procura ajuda, né, para esse tipo de situação, né? Dentro da rede básica, a gente vai estar os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial é o lugar onde vai estar atendendo esse perfil de paciente, né? Sei que tem alguns protocolos, muitas vezes você passa primeiro na UBS né, do seu bairro, a partir disso para o CAPS, né? Tem condições de dar conta dessa demanda, né? Fazem internações também, os hospitais aqui, os hospitais municipais, né? Tem áreas psiquiátricas para internação, né? E num caso, né? Acho que trazendo assim uma informação, né? Num caso, bom, teve uma tentativa, o que que faz, né? Aciona SAMU, né? Esse é o movimento, né? Aciona SAMU para esse atendimento. É um atendimento, por mais que a gente reconheça os preconceitos, como a gente estava falando antes, no viés médico e para todos os outros, mas é um atendimento como qualquer outro atendimento no que tange o cuidado, né? A atenção, assim, né?
A campanha, né, aqui no Brasil é feita pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Uhum. o Ministério da Saúde tem o CVV. O CVV. Uhum. É, fala um pouquinho do CVV para nós, né? O CVV é o Centro de Valorização à Vida, né? Uhum. São profissionais voluntários, né? É um atendimento que ele é feito preponderantemente por telefone, né? O número é 188, né? Então, assim, naqueles momentos, enfim, que o paciente é um apoio, é uma escuta, né? Para pessoas, enfim, de modo geral, que não estão, né, passando por um momento. Bom, e agora? O que que eu faço, né? Uma alternativa, né? É a ligação pro 188. Uma outra coisa bastante importante, assim, de estar colocando, né, é que tem toda uma questão relacionada a sigilo, essas situações, né, que são acolhidas, assim, né? Então, assim, é 24 horas, né? Sei que tem outros meios também, e-mail, enfim, mas o mais eficiente é o Nossa. telefone, né? Uhum. Através do 188. Uhum. Que é mais fácil isso, né, Débora? Exatamente, né? Uhum. Débora, assim, por exemplo, das doenças de base, a depressão é a Número principal, um. bipolar, Uhum. quando está na fase mais depressiva. Mais depressiva. Mas assim, na maníaca também, né, doutora? Também. Porque na Da maníaca impulso. tem todo um espírito de grandeza, né? Porque no Uhum. bipolar tem, tanto na depressão quanto na mania, né? Porque daí, nesse momento que ele fica na mania, ele tá muito encorajado, né? É aquele paciente que ele está extremamente corajoso, que ele está extremamente destemido, e é aí que ele se coloca em risco, né? Sim. E que pode vir a acontecer. Talvez mais como uma característica de acidente, a gente poderia dizer, né? Não Uhum. é tão caricato quanto na fase da depressão, mas tem Uhum. também. Também tem. Mais alguma coisa, assim, Débora, que tu acha importante, assim? Doutora, eu acho que muito importante, assim, a gente trazer essa questão referente ao preconceito, como a gente já falou, né? Existe muitos tabus, eu acho que existe ainda tudo, muito disso, assim, um processo de vergonha da família, né? Muitas crenças religiosas, né? Isso é bastante importante a gente trazer, né? Porque o suicídio sempre ele vai estar associado a algum tipo de crença religiosa, assim, né? Uhum. Como um pecado mortal, como alguma coisa né, nessa ordem. Cada um dentro da sua interpretação religiosa, mas isso vem muito forte. Então, acho que Uhum. isso é uma coisa muito importante, assim. Eu achei em relação a, por exemplo, algumas estatísticas aqui. Tem o Durkheim, que foi lá em 1960 e alguma coisa, que ele definiu os tipos de suicídio, né? E na época ele concluiu, né, que as taxas de suicídio era maior entre solteiros, viúvos e divorciados, né, do que Uhum, na maioria das vezes o indivíduo era portador da ideia, que é o que a gente falou antes, né, de não uhum. quando falou que às vezes diz, cão que late não morde, morde sim, então tem que Morde sim, morde sim. são maiores entre pessoas que não têm filhos. Não sei se daí tu concorda com isso. E em relação à religião, os protestantes teriam mais incidência do que os católicos e os judeus, né? Que aí seria nisso que tu falou, né? Que seria essa coisa do pecado mortal, da culpa, Uhum. né? Da, de pensar na sua, né? O que vão pensar de mim, alguma coisa assim, né? Então, é uma coisa. Dessa forma. E outra coisa bem importante ficar como alerta também, né, doutora? São as datas comemorativas. A gente falou sobre a questão das regiões, né? Da questão climática. Isso é um fator bem preponderante, né? A gente vai ver estatísticas que se aumentam em datas, né? Natal, Uhum. épocas de festividades, assim, né? A gente vê muito também, assim. Então, são momentos que são muito importantes, tanto que se a gente vai entrar lá no. Convido quem quiser conhecer aí o Instagram do CVV, né? Inclusive, eles fazem campanhas, assim, muito veementes em datas, por exemplo, Dia dos Pais, né? Que são períodos que ficamos todos mais melancólicos de uma forma ou de outra, né? Ficamos emocionalmente mais suscetíveis, tanto a emoções mais elaboradas quanto, né, emoções mais deprimidas. Então, assim, são situações, são datas comemorativas
que a gente poderia dizer que são propulsores de tipo de, Uhum. né, de fatos como esse, assim. Então é muito importante também ficar atento a isso. Uhum. O Durkheim aqui, a gente falou lá em relação ao o corajoso, né? Então ele falava Uhum, que o egoísta, né? Que ele reflete um prolongado senso de não pertencimento, que a gente falou antes, uhum. de não estar integralmente, socialmente integrado em algum grupo, né? Então, Sim, ele tem, é um suicida que tem desconexão. Então, esse seria o egoísta, né? O altruísta seria aquele caracterizado por um senso de estar totalmente absorvido pelos objetivos e crenças daquele grupo, que talvez seja aquilo que a gente falou em relação a aquilo das redes sociais, né? Tipo, tá todo sim, mundo sim. fazendo, né? Então, seria isso. O anômico, que reflete a confusão moral do indivíduo, que a gente falou agora, né? A ausência de uma direção social não relacionada a distúrbios sociais e econômicos dramáticos, né? Então, seria mais... Né? E o fatalista, quando a pessoa é excessivamente regulada, porque às vezes tem aquela pessoa que tu está acima de qualquer suspeita, né? Aquela pessoa que Exatamente. jamais imaginaria que aquela pessoa... Imagina. Então, esse aí seria o fatalista, né? Seria aquele Uhum. da... Então, uma classificação interessante, que ele era um sociólogo, né? Então, ele fez essas definições. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Alguém tinha perguntado aqui, Débora, em relação ao Rio Grande do Sul. Tu sabe mais ou menos assim, em relação à estatística, mais homem, mulher, né? As estatísticas, elas se mantêm muito assemelhadas do global, assim, né? Uhum. A questão do masculino, com esses fenômenos novos de uma baixa de faixa etária, né? Mas fica muito assemelhado às estatísticas globais, assim. Aqui a gente tem alguns dados, por exemplo, de 2010 a 2019 ocorreram 23.929 suicídios no Brasil, de mulheres no Brasil, né? Uhum. Quase 24 mil, né? E representando 6,56%, 6,50, desculpa, 6,56 suicídios por dia e uma taxa de mortalidade 2,72 óbitos por 100 mulheres, 100 mil mulheres. Então é um índice grande, né? Grande. É, e uma coisa que eu vi aqui também, em relação, por exemplo, que foi uma estatística, que foi um estudo que foi feito no Mato Grosso, que entre 2011 e 2015 eles acompanharam, né, mulheres assim associadas com suicídio, e eles viram que mulheres que tinham violência doméstica Doméstica. 30 vezes mais risco de se suicidar do que as que não têm a violência doméstica, né? Aham. Que Então, também corrobora com os fatores de risco, né? Que é a violência intra e extrafamiliar. uhum. Até tem uma outra estatística aqui entre homens e mulheres no Brasil, né, que também foi mais ou menos nesse período, que 67,55% das 338.569 notificações de tentativas foram mulheres. Então, aquilo que a gente falou antes, né? Então, Uhum, 68% elas são mulheres que tentam, né? E aí, os homens, provavelmente, a incidência de efetividade é maior. uhum, exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Né? Tem alguns que entraram agora, a gente estava falando sobre a importância, né, do acolhimento, de prestar atenção, né? Aqui já tem algumas pessoas assim que são pacientes, outros conhecidos, amigos, né, que estão passando por situações, né, adolescente, né, uma Uhum, gente minha aqui, que eu fiz o parto dele, mas não acompanho ela atualmente, não sabia também, né, 18 anos, passou para fazer meses por depressão, falando em suicídio, uhum. falando com psiquiatra e psicólogo. Então, esse o apoio da família é importante, o Adriano É falou. importantíssimo. Importantíssimo. Ah, tudo, a comunidade, né, doutora? Quando a gente vai falar em comunidade, a gente vai falar aí da igreja, das Da pessoas da escola. volta, dos amigos, né, desse entorno, né? A gente, acho que um grande sinal de alerta também aos professores, né? As nossas crianças passam um período muito longo na escola, né? No que tange crianças e adolescentes, né? Então, assim, uma atenção muito especial por esses profissionais que conseguem sim estar sinalizando, né, para que as famílias, para que assim, a gente precisa todo é uma rede de apoio, né, Uhum. doutora? E uma rede de apoio complexa, né? A gente precisa de muita gente, muitas pessoas engajadas assim. Uma coisa que acontece, eu acho que dificilmente alguém não tem, né, algum familiar que aconteceu isso, né? Uhum. Na minha família a gente teve um caso que foram, acho que umas 3 tentativas, e eu nunca me esqueço que na primeira internação a psicóloga que falou comigo, que eu fui o familiar que ela conversou, Claro.
disse para mim assim, ó, vocês façam de tudo para que essa seja a primeira e a E a última última. internação. Porque se tiver a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta. E Uhum. realmente, foi uma coisa que aconteceu, né? É uma coisa que parece É bem real. Uhum. bem real. Né? Bem real. Uhum. E uma coisa que talvez aí aconteça um problema, porque na primeira tentativa, a família toda se mobiliza. Uhum. Se mobiliza, daí Uhum. já se mobiliza mais assim o familiar mais próximo, a mãe, o marido, a esposa. E aí talvez na terceira tentativa já, fulana tenta Uhum. chamar atenção, e aí é que eu acho que talvez a gente tenha uma uma uma, Uma incidência, uma né? idade maior, né, Débora? Então, Uhum. né, Isso é. A gente, claro, ao mesmo tempo, a gente também não entende no sentido empático mesmo, né? sim. Do quanto que é complexo para esse sistema familiar dar conta disso, né? Esses movimentos de tá fazendo para chamar atenção, quer aparecer, ou isso e aquilo, falam muito de um processo de negação da família, Sim. né? Porque realmente é um tema extremamente complexo, até porque, né, como a gente falou anteriormente lá sobre fatores de risco, assim, né? Porque se essa pessoa ela tá com essa ideação, ela tá com esse quadro de depressão, a gente tem uma série de fatores que aconteceram antes disso, né? Sim, E muitas vezes essas outras pessoas que estão na volta estão nessa conta, essa né? conta. Exatamente. Então, quando o paciente fala da sua tentativa, da sua ideação, ele está falando de uma família toda, né? Ele tá de uma certa forma, ele está demonstrando alguma fragilidade daquela família. Então, esse movimento reativo, né? Esse movimento de abandono, né? Porque também está falando das minhas dores, né? Sim. Como quando eu faço atendimento de família, normalmente eu trago isso, né? É um adoecimento da família. Eu sempre digo, imagina uma grande gripe, né? Todo mundo tá gripado, só que quem tá com coriza, quem tá espirrando, é uma figura, né? Mas o adoecimento, ele é um adoecimento do círculo familiar todo, assim. Aqui, claro, a gente não vai falar nomes, né? Mas eu peguei uma mensagem aqui de uma pessoa, né, que é bipolar, tem fibromialgia, depressão, Uhum, sente dores inexplicáveis, né? E a família, amigos e demais julgam ela, né? uhum, Fazem ela sentir culpada e ela se sente culpada por estar deprimida e doente. aham, Então, assim, hoje nós temos algumas coisas. Minha live, a última quinta-feira de novembro, vai ser sobre isso. Então, essa pessoa, por exemplo, a medicina canabinoide tem estudos na fibromialgia, na bipolaridade, na depressão, uhum, porque uma pessoa com dor não tem como. Porque a fibromialgia, geralmente, ela é um reflexo quando, tipo assim, a mente, né? uhum. Sim, a gente poderia Então, entender ela como uma doença psicossomática. dói tudo, né? Me dói Uhum. a alma. Então, Aham, exatamente. e me relatou isso, né? Então hoje a gente está vendo uma luz muito grande, já estão, né? O doutor Adriano mesmo falou aquele dia, né? Uhum. Ele está tendo uma experiência muito boa na psiquiatria com o canabinoide, né? Ok. Inclusive, a gente tem um sistema endocannabinoide em nós, né? Então, Uhum. o canabinoide, ele, assim como os hormônios, como os neurotransmissores, né? Tipo a vitamina D, um hormônio, ela tem receptores. E o sistema endocannabinoide também tem receptores. Então, isso é uma. Eu acho que esse vai ser um arsenal assim de prescrição para melhora de muita coisa. Então, Uhum. esse paciente que se manifestou aqui, então não se desespere, né? Nós não somos o CVV, mas estamos aqui para ajudar. Então, E é isso, uma e isso é muito esperança importante, nesse doutora, caso. essa questão da culpa, né? Nessa breve relato ali que ela fez. Esse é o sentimento preponderante do paciente, né? Porque normalmente é assim que ele vem, né? Ele consegue reconhecer, né? Mas eu tenho a minha casa, mas eu tenho o meu carro, mas eu Tudo tenho a para minha família. assim. Isso desperta um sentimento de culpa muito grande. Tá tudo bem, né? O paciente traz isso assim. Não, mas tá tudo bem, tá tudo certo.
e ele não se sente dessa forma, né? Então, essa culpa, né? E daí, claro, daí eu vou puxando o braço pro meu assado, né? Quando dentro da minha abordagem teórica, assim, né? Quando a gente consegue caminhar pelo histórico desse paciente, né? Que é essa visita que eu faço com eles, assim, através da psicoterapia de orientação psicanalítica, né? A gente vive o aqui agora, a gente não vai se colocar no passado, mas se eu não visitar a linha do tempo desse paciente, eu não consigo fazer por ele, né? Eu preciso chegar com ele no lugar onde essas, esses fatores de risco foram chegando na vida dele, né? Inicial. Para que ele consiga ter eu digo para o paciente muito assim, né? Que o paciente consiga se abraçar, ele consiga olhar para ele com um olhar empático e entender que aquele lugar que ele chegou, esse lugar de depressão, né? Enfim, seja o que for o transtorno, né? Foi um lugar construído, mas que ele não procurou aquilo com as mãos dele, assim, né? Fazer Uhum, esse movimento de ressignificar a culpa, na verdade, uhum. né? É um bom primeiro passo para que as coisas comecem a se acomodar. É porque, como essa pessoa, não vou falar paciente, é homem e mulher, a Uhum, pessoa relatou ali. Então, assim, ela sente dor, está triste, né? Está bipolar e está sendo julgada. E aí se sente uhum. culpada. Então, isso é um prato cheio para alguma, Cheio. né? E uma coisa É. que acontece muito assim, por exemplo, vou usar um exemplo da minha área. A mãe não vai falar sobre sexualidade com a filha, porque ela pode Uhum. estar que a filha inicia a ter relação. Só que eu acho que quanto mais tu fala em relação, não só a isso, mas em relação à prevenção do suicídio, talvez esse, né, tipo, não vou falar para não alertar, para não chamar, Aham. para que não vá fazer, principalmente com criança e adolescente. Mas eu acho que esse é um assunto que tem que ser abordado, né, Débora? Tem Tu que que ser trabalha com abordado. Não, escola, é uma falácia a gente imaginar que falar sobre vai fazer um estímulo. Bem pelo contrário, né? No momento que a gente consegue, principalmente com o paciente, né? Dar voz, né? Dizer a ele, ajudá-lo a traduzir o que ele está sentindo, né? Ou numa conversa com o filho, poder trazer de forma alguma vai estar dando luz ao suicídio, bem pelo contrário, vai estar trazendo esclarecimento, assim como questões de ordem de sexualidade, por aí vai. Nunca vai ser um estímulo, muito pelo contrário, vai ser acolhimento. uhum. Nós estamos chegando quase 1 hora de live. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, né? Tivemos bastante pessoas que entraram aqui, muito interessante. Doutor Rodrigo, Raquel, Kelly, né? Muito obrigada pela companhia, Jaimara, Thalita, querida, Assunta, Carla, Sani, né? Andressa, Zenir, Ana Cláudia, Letícia, alguns que eu estou conseguindo, Sandra. Então, assim, Débora, eu acho que a gente conseguiu dar nosso recado, né? Que é um assunto que não pode ser esquecido. Não, É uma coisa que a gente tem poucos médicos aqui, mas tem alguns. Então, isso é uma coisa importante da gente olhar para o lado. Eu até publiquei já na minha página do Instagram e essa semana provavelmente vou publicar mais alguns dados sobre isso, né? Justamente por isso, que nem essa paciente ou esse paciente, essa pessoa ali que falou isso, né? Ela se manifesta, mas esse é o problema dos médicos, que eles não se manifestam. Porque eu acho uhum. que o médico naquela figura, que dentro de uma rede hospitalar ali, tu tem o médico, o enfermeiro, o técnico, né? O médico é o cara que não pode fraquejar, né? Tu tá no meio do faz Exatamente. alguma coisa que cirurgião, não tem como. Então aí Uhum. tem aquela coisa do herói que eu não posso mostrar fraqueza e isso não procede. Então a gente muitas vezes perde colegas, né? Eu já tive colegas que aconteceu isso, justamente por não pedir ajuda ou não se mostrar fraco, né? Então a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que saber Tem, que somos humanos, né? Porque se nós fôssemos, né, não fôssemos humanos, nós não estaria aqui, a gente estaria em outro lugar, mas eu acho que esse é um pensamento que tem que mudar, né? A gente até, nós somos heróis de vez em quando, mas a gente não é herói, e aí essas pessoas muitas vezes são heróis na vida de outras pessoas, mas não conseguem ser os heróis da sua vida, né? Então, sem isso dúvida. tem que mudar, né? Então, eu acho que tem É. duas faixas etárias, não é faixa etária, mas profissão. Eu acho que os médicos e os idosos, que eu acho que são duas coisas. Uhum. No resto até se fala mais, mas nessas duas categorias eu acho que falta ainda, né, chamar atenção para isso, né? Então, se Exatamente. puder passar esse recado,
né? Todos são importantes, é importante prestar atenção, né? Mas nessas categorias, assim, que... Porque uma coisa que acontece muito com o idoso, voltando nisso, tem muito idoso, por exemplo, que tem problema de audição. Aham. Ele já não participa das conversas. Daí, Uhum. Aí entra o isolamento social, a né? mulher já não é a cuidadora, aí ela já não participa, já se sente deixado de lado. Então, isso é outra coisa que tem que prestar atenção, que hoje tem, né, fonoaudiólogos, aparelhos maravilhosos que podem Maravilhosos. ter o idoso para a convivência normal. Então, são alguns detalhes, assim, que a gente acrescenta, né, Débora? Muito obrigada, assim, pela Imagina, doutora. disponibilidade, muito obrigada pela parceria que a gente tem. Muito obrigada a todos, né? Que Deus abençoe vocês. Se Amém. alguém precisar de ajuda, nós estamos, Estamos aí. né? É só Porque tem o que fazer, né, doutora? Eu acho que isso é o fazer. mais importante, né? O jogo não tá perdido, Não tá, né? não dá pra gente O jogar. jogo pode ser jogado sim É. e ganhado, né? Então, assim, a gente tem excelentes fármacos, né? A gente tem extremamente sofisticados, a gente tem alternativa, Tem, né? Alternativas que falam, né, do âmbito espiritual, que falam do âmbito do corpo, do uhum, âmbito da mente, enfim, né? Então tem alternativa e com certeza a vida, todas as vidas importam e valem muito. vale muito. Até tem uma paciente que fez uma pergunta, uma última pergunta aqui que tem. Eu acho que talvez isso aqui seja uma boa parte das depressões que não se tem causa definida. Esse é o grande problema, né? Porque se tu tu sabe a causa, a partir do momento que tu consegue resolver aquilo lá, essa pressão no trabalho, um relacionamento que tá ruim, resolver, Uhum. tá tudo bem. Mas tem muita coisa que não é de hoje. Não tem muita coisa que é de antes da fase. A gente não Muita. é Aí adulto só hoje. psicoterapia. Muita Daí ela falou assim, psicoterapia. tem como investigar pelo psicólogo ou psiquiatra. Tem, tem. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Imagina. Débora. Boa noite. Quinta que vem Boa noite. nós estamos entrando daí sábado já em outubro, né? Outubro rosa. Então, o mês de outubro vai ser exclusivamente sobre câncer de mama. Nós vamos ter na primeira semana que vem, a doutora Bibiana Basile falando sobre radiologia mamária, né? Os exames na prevenção. Na outra semana vai vir uma paciente minha que teve câncer de mama na gestação, né? Uma experiência real. Na terceira semana vai ser a doutora Gabriela Santos, que é mastologista, que também vai falar daí sobre mastologia. E na última quinta-feira de outubro vai ser a Márcia Porto, que ela é nutricionista e vai falar sobre alimentação e o câncer de mama. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Beijo, doutora Gil. Boa noite a todos. Então, Débora, Obrigado. boa noite. Boa noite.